Fala galera, estamos começando mais um Biotube e hoje a nossa aula vai ser sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Vamos lá? Bem, primeiro a gente vai começar falando sobre as doenças. O que é uma DST? DST é todo agente infeccioso causado por vírus, bactérias ou fungos que vão ser transmitidos no ato sexual. Bem, essa transmissão pode ocorrer com diferentes agentes. O primeiro, a gente fala sobre o exemplo do HIV. O HIV é um agente infeccioso viral que ele vai atuar principalmente na imunidade do indivíduo. A gente chama de HIV porque é a sigla do vírus da imunodeficiência humana. Agora, uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de HIV para AIDS? Muito simples. O HIV é o agente infeccioso. AIDS vai ser a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, já é um processo mais crônico da doença, onde o indivíduo já está infectado com o vírus e já está num quadro mais agressivo, mais avançado da doença. Ok? Bem, depois dessa dúvida, nós temos que entender um pouquinho o que é essa síndrome, né? Essa síndrome vai ser causada pelo vírus, né? Pelo HIV. E esse vírus, pessoal, ele fica nas células sanguíneas do nosso corpo. E numa célula principal de defesa do nosso organismo, que é a célula T, que é a CD4. A célula T é uma célula importantíssima para a imunidade do nosso organismo. Agora, você já ouviu falar que várias pessoas, elas não morrem de HIV, mas podem morrer de um outro fator. Por quê? Vamos lá. Se a pessoa toma o seu coquetel antiviral diariamente, ou seja, se ela administra essa medicação e tem todos os cuidados, ela realmente vai manter o seu quadro viral estável. E aí ela pode, por causa do vírus que já dá um decaimento na imunidade dela, associar, né, com pneumonias e ter outro tipo de infecção e aí sim levar a um quadro de óbito. Agora, se a pessoa não administra nenhum coquetel antiviral, não tem todo um tratamento relacionado a isso, aí sim a carga viral pode aumentar muito na corrente sanguínea desse indivíduo e aí levar ao óbito. Tem cura? Ainda não tem cura, tá? Mas você tem esses coquetéis que vão manter uma qualidade de vida estável para esses pacientes. Sintoma. Você tem no quadro agudo dessa doença, quando a pessoa está com uma carga viral bem alta e não tem, né, não está tendo a administração desse tratamento, cansaço, febre, emagrecimento, né? Mal-estares desse tipo. E prevenção, pessoal? A prevenção é principalmente o uso de preservativos no momento do ato sexual, tá? Preservativos de barreira que a gente vai ver, que é o exemplo da camisinha. Bem, pode pegar de outra maneira? Pode. O aleitamento materno, se a mãe tiver contraído o HIV, ela pode passar para o feto. No momento do parto, se tiver ocorrência de troca sanguínea, de contato do sangue com a mãe e com o feto, também pode transmitir. Através de compartilhamento de agulhas, de seringas, né? Tatuagem, piercings, onde o material não foi devidamente esterilizado, você também pode contrair essa doença. Como transfusões de bolsas de sangue, né? E assim por diante. Ok? Bem, isso é um apanhado bem geral do nosso primeiro exemplo de uma doença sexualmente transmissível. O segundo exemplo é o HPV. HPV também é uma sigla de uma outra doença chamada vírus papiloma humano. Por que temos esse vírus? Esse vírus, ele também é chamado de condiloma ou bico de papagaio. Por que bico de papagaio? Você tem como característica, né, a presença de verrugas
pode ser verrugas na região genitais, mas como pode ser também em todo o corpo do indivíduo, principalmente no tecido epitelial. Então, qualquer parte do tecido epitelial você pode aparecer essas erupções, essas verrugas. As verrugas elas podem ser concentradas em uma única região, volume altas, né, na sua textura, ou pode ser dispersas pelo corpo todo, tá? Essas verrugas, elas vão crescendo conforme a carga viral vai aumentando, né, nesse indivíduo. Ainda você pode ter algumas coceiras, irritações, alguns quadros febris, mas não foque, né, nesses sintomas. E a prevenção, pessoal. A prevenção, o uso de preservativos, ok, pessoal? Porque também é uma doença sexualmente transmissível. Herpes genital. A herpes, eu queria falar com vocês sobre a diferença, né, a dúvida que a gente tem do herpes zoster e o herpes simplex, que é o simples que a gente está vendo aqui, que é o genital. O herpes zoster é aquele herpes que pode dar em toda parte do corpo, pode dar no campo da boca, em outras regiões. Esse herpes zoster não tem nada a ver com esse herpes genital, que é o herpes simplex. Esse herpes simplex, a gente pega através do contato sexual desprotegido, sem preservativo. O herpes zoster, ele é reativado no organismo das pessoas por causa da varicela zoster. O que é da varicela? A varicela é o vírus da catapora, que dependendo do momento da vida do indivíduo, se tiver com a imunidade baixa, esse vírus pode ficar reativo no organismo e aí desenvolver o herpes zoster, brotar, né, numa determinada região do corpo, principalmente na boca, tá? Esse herpes simplex, ele é o herpes que vai ser transmitido através de mucosa genital e o contato sexual. Quais são os sintomas, né? Você tem feridas, né? Essas feridas, elas vão ter vesículas, verrugas, né? Que são aquosas internamente, que podem estourar e liberar essa secreção, tá? Da vermelhidão, da coceira, da ardência no processo de urinar, dói, e essa ferida pode ser alastrada, tá? Transmitida no contato sexual. E a prevenção? Pessoal, prevenção somente com o uso de preservativo de barreira, que é o caso da camisinha. Gonorreia. Gonorreia, ela é uma DST, só que não é transmitida por vírus, e sim por bactéria. Qual é a bactéria? É a Neisseria gonorreia. A Neisseria, pessoal, ela é uma bactéria transmitida por relação sexual. Essa bactéria, ela vai se replicar principalmente, né, nas células sanguíneas da pessoa, e ali ela vai se instalar por todo o corpo do indivíduo. Aparentemente, ela pode não apresentar sintomas. Quando você tem um quadro mais avançado da infecção bacteriana, você pode sim apresentar algumas coceiras, vermelhidões, irritabilidade na pele e assim por diante, tá? A prevenção é somente o uso de preservativos. Sífilis. Sífilis também é uma DST causada por uma infecção bacteriana, que é a bactéria chamada de Treponema pálido. Essa bactéria, pessoal, ela vai causar algumas feridas. A característica principal dela é causar feridas em determinados quadros que avança a doença. A primeira, que é o primeiro estágio, que é de 3 a 90 dias que a pessoa teve contato com aquela bactéria após um ato sexual, ela começa a aparecer umas obstruções, então umas feridas, principalmente na região genital da pessoa, que é onde a bactéria vai se alastrar e vai começar a se replicar. Essas feridas, elas vão parecendo erupções, elas podem sair um líquido, né? Elas doem, elas ardem e ela causa um processo infeccioso. No segundo estágio, de 4 a 10 semanas, depois dessa fase inicial, você já tem erupções cutâneas por todo o corpo. Então começa numa região local da região genital e depois você aflora essas erupções para todas as regiões, extremidades do corpo, tá?
E o terceiro estágio, que é o mais avançado da doença, quando você não tem nenhum processo, né, de medicação, né, você já tem de 3 a 15 anos depois da infecção que você começa a atacar órgãos internos, como fígado, né, e outras regiões. Os sintomas principalmente são essas erupções, liberação de uma mucosa, ardência, infecção urinária, dores pelo corpo, febre e assim por diante. Prevenção, somente uso de preservativo. Bem, a nossa penúltima doença que a gente vai falar é sobre o cancro mole. Cancro mole também é causado por uma infecção bacteriana chamada Haemophilus ducreyi. O Haemophilus, pessoal, é essa bactéria aqui que tem essa característica como se fosse uma espiral, tá vendo? É transmitida através do contato sexual sem preservativo e ela causa umas verrugas na região do sistema reprodutor feminino ou masculino. E essas verrugas, elas formam um bolsão cheio de líquido mucoso interno, onde essas bactérias vão estar se replicando e se nutrindo das substâncias desses tecidos, tá? Causa ardência, infecção urinária, coceira, vermelhidão, pus e casos mais extremos causar febre. Tipo de prevenção, uso de preservativos. E o nosso último exemplo, trago para vocês aqui a tricomoníase. Tricomoníase não é causado nem por vírus e nem por bactérias, mas sim por um protozoário. Um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Atenção! Embora esse nome vaginalis aparenta ser somente uma infecção causada nas mulheres, porque as mulheres são sintomáticas, ou seja, vão apresentar os sintomas, os homens também adquirem esse tricomonas, só que eles não apresentam o sintoma, são assintomáticos. Por quê? Vou explicar para vocês. Esse protozoário, tricomonas, ele tem como característica a proliferação no canal vaginal e a produção dessa substância mucosa bolhosa, porque ele libera essa concentração, né, de gases. E esses gases, pessoal, vão modificar todo o pH e acidez vaginal. Coriza, essa produção de mucosa, ardência, alguns casos pode, mais graves, gerar sangramento e assim por diante. Esses protozoários, como o canal reprodutor da mulher é aberto e é interno e mais quente a temperatura, é ótimo para esses protozoários se proliferarem ali e se manterem ativos e vivos. No caso do homem, o órgão reprodutor masculino, que é o corpo cavernoso, ele é projetado, né? Ele é externo e ele é mais fechado, onde só tem o canal da uretra. Isso favorece com que não tenha proliferações mais internas. Por isso que na maioria dos casos eles são assintomáticos para os homens. Mas atenção! Um homem que se contaminou, ele pode sim transmitir para outras mulheres no ato sexual sem preservativo esse tricomonas vaginais. Bom, esses são os sintomas e a prevenção. Somente o uso de preservativos no ato sexual. Bem, galera, agora vamos falar mais um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são organizados em classificações. Então temos a classificação que é o método de barreira, o método definitivo, o método medicamentoso e o método comportamental. Vamos passar por eles, por esses 4 tipos rapidinho? Vamos lá? Bem, o primeiro método é um método de barreira. O próprio nome já diz, você vai ter algum material que vai formar uma barreira de contato entre o órgão reprodutor, os órgãos reprodutores no momento do ato sexual. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é a camisinha masculina e feminina. A camisinha masculina, que é essa daqui, e a camisinha feminina. Repare, a camisinha ela está muito relacionada ao processo anatômico, né, do órgão reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então a camisinha feminina ela vai ser ambas, né,
de material sintético, de látex. Vai ter um aro, ambas, onde vai ser o local onde vai fixar no órgão reprodutor especificado. A feminina, você tem uma região que tem um aro maior e um aro menor. O aro menor, ele é sempre mais interno, onde vai ser encontrado com o colo do útero. Então, ele vai compreender um envoltório todo da região da vagina, tá? Então, ele vai envolver toda essa região. São hastes flexíveis, onde você consegue, a mulher consegue dobrar e colocar, né, a região da haste menor exatamente encostando no colo do útero e esticando esse material sintético, né, de látex ao longo de todo esse canal vaginal e deixando o aro maior próximo à região dos lábios. Bem, o segundo é a camisinha masculina. A camisinha masculina, eu quero que vocês se atentem a essa região aqui, né, mais elevada. Essa região mais elevada é de extrema importância para dois processos. Primeiro, no ato de colocar, para você não ter nenhuma colocação mal feita. Então, você tem aqui todo o corpo cavernoso já enrijecido com estímulo sexual, onde essa região é justamente para ele segurar, para não dar entrada de ar, né? E você conseguir envolver, né? Pressionando esse aro para baixo, envolver toda a região do corpo cavernoso. Então, essa é a primeira coisa, para facilitar a colocação. A segunda coisa é que no momento que ocorre a ejaculação, o líquido seminal, né? Toda a região do líquido seminal, ela vai ser contida nessa região aqui. Imagine uma região de látex onde você, como se fosse uma bexiga, você aumenta um volume interno e você não tem um espaço para armazenagem desse volume. O que aconteceria com esse material? Ele ia estourar com uma facilidade. Então, essa região mais elevada da camisinha masculina favorece não só para colocar direitinho a camisinha no corpo cavernoso, como também para reserva desse material da ejaculação após o ato sexual, ok? Bom, o segundo exemplo, que é um método de barreira também, é o DIU. O DIU, ele é um preservativo que você encontra ele de duas maneiras, feminino, tá, pessoal? Você não consegue administrar em casa, o uso correto é você ir na sua ginecologista, no seu médico específico para ele colocar em você. O DIU, ele tem um tipo que é o liberador de hormônio e o sem hormônio que é o de cobre. O sem hormônio, ele vai funcionar como uma barreira impedindo que o espermatozoide ele chegue, né, até a trompa de Falópio, que é essa região aqui, para que ocorra a fecundação. Um outro método contraceptivo de barreira é o diafragma. Diafragma, ele também é um método contraceptivo não só para prevenir contra uma gravidez, né, a gestação, como também para uma doença sexualmente transmissível. Bom, o que é isso? É um preservativo feminino, onde você tem o aro e o material sintético também, né, de látex, e você tem geralmente um lubrificante espermicida, onde não vai ter somente uma barreira física, mas também química quando o espermatozoide estiver em contato. Aonde é que é colocado, né? Então você tem o diafragma, você pode colocar a mulher com o dedo, ou você tem uma haste, dependendo da marca, do fabricante, que para ajudar nessa colocada. Você tem o diafragma, onde essa haste aqui, o aro, vai ficar bem na região do colo do útero, né, na região encostando bem na parede do útero e passando por toda essa extensão da vagina. Então, depois do ato sexual, a mulher tem que retirar no local, né, onde encontra o final da vagina e o início do útero, tem que retirar o diafragma, tá? Lembrando que o diafragma não é reutilizável, nenhum método é reutilizável. Ok, pessoal? Bem, depois desse método, nós temos o outro tipo de método, que é o método comportamental, que é o segundo método. Esse método comportamental, pessoal, ele também não é 100% eficaz e ele é mais garantido, mas ele é mais garantido em pessoas que têm um fluxo menstrual certinho, tá? Regular.
O primeiro é o método de tabelinha, onde a mulher tem um ciclo menstrual de 28 dias, ela já tem a data certinha onde ela vai menstruar, e do primeiro ao quinto dia, vamos supor, se a menstruação da mulher for 5 dias, vai ter uma menstruação normal, depois ela faz a contagem, onde aproximadamente no 11º dia ao 16º dia, em torno de uma semana, é o período onde a mulher vai estar ovulando, que é o período fértil. Esse período aqui, atenção, se as mulheres não quiserem engravidar, não realizem ato sexual sem preservativo, tá? Se a mulher quiser engravidar, ela utiliza essa semana aí para suas tentativas, tá? E depois disso, você tem um ciclo contínuo. Atenção, segunda atenção. Por quê? Tem mulheres que elas ovulam mais de uma vez no ciclo menstrual. Então, vamos supor, você tem o seu ciclo, né, sua semana fértil ali, aí você não realiza nenhum ato sexual sem a proteção, né, nesse período, mas nas outras ela não utiliza nenhum preservativo. O que acontece? A mulher pode sim ovular em outros dias, sei lá, o 12º, 13º dia, 22º, 23º dia, e aí ela ovula de novo e acaba engravidando, tá? Então atenção, porque tem mulheres que ovulam mais de uma vez no ciclo e aí pode sim engravidar. Um outro método muito parecido com a da tabelinha é o método de Billing, só que ele vai trabalhar com o ciclo menstrual da mulher de 28 dias e com a consistência do muco cervical. A mulher, a vagina, ela é normalmente lubrificada e umedecida. Só que no início, depois da menstruação, quando o período não é fértil, o muco, ele não é tão denso, não é tão viscoso, é mais transparente e tem uma outra textura. No período da semana fértil, o muco fica mais concentrado, fica mais denso, fica mais viscoso, né? Parecendo uma colinha. Nesse período fértil, a mulher tem como, pelo método de Billing, que é o método da visualização desse muco, saber se está no período fértil ou não. Um outro método também comportamental é o método da temperatura basal. O que acontece? A mulher, ao longo do ciclo menstrual, ela vai variando a temperatura conforme vai variando a taxa hormonal dela. Na semana fértil, que é entre 11 a 16 dias, depois do primeiro dia da menstruação, na semana fértil, ela tem uma variação de temperatura ao longo dos dias. Então, o que a mulher faz? Ela vai medindo nessa semana a temperatura dela corporal, aferindo a temperatura corporal, e vê o dia exato que ela tem uma queda de mais ou menos 1 grau da temperatura. Quando a mulher tem essa queda na temperatura, quer dizer que é o dia ideal para ocorrer a ovulação. Então, se a mulher quiser engravidar, essa é a oportunidade ideal. Se a mulher não quiser engravidar, ela vai saber que aquele dia é o período exatamente fértil dela, tá? Então, esse seria o pico da região fértil dela. Um outro método comportamental que também tem uma série de agravos aí é o coito interrompido. O que é o coito interrompido? No momento, é um ato sexual desprotegido, que no momento que o rapaz vai ejacular, ele retira, sai da mulher. Por quê? E aí ele ejacula fora da mulher. Tem vários estudos já comprovando que o próprio muco seminal que vai sendo produzido ao longo do ato sexual, ele também libera uma concentração de espermatozoide. Então, cuidado, se você está pensando que somente a ejaculação que vai liberar uma concentração, e é claro, libera uma concentração maior de espermatozoide, aquilo ali vai ser suficiente para prevenir uma gestação, cuidado que isso é um engano. Cuidado com os coitos interrompidos. E, uma outra medida é não realizar o ato sexual. Tô brincando, tá? Não realizar o ato desprotegido, ok? Bem, esse é um tipo que é o método comportamental. É um método que não é 100% eficaz para evitar uma gravidez e não é método nenhum para DST, porque todos esses métodos comportamentais transmitem sim uma doença sexualmente transmissível. Método medicamentoso também transmite uma DST, mas evita, um percentual maior de chances de não engravidar. O método medicamentoso, trago aqui para vocês a pílula anticoncepcional, onde a mulher vai administrar ao longo do seu ciclo de 28 dias, começando do primeiro dia da menstruação até 4 dias antes,
para descansar, porque a cartela acaba, menstrua e depois continua tomando a sua pílula. Lembrando que esse método medicamentoso não é indicado para você tomar qualquer medicação. Você tem que ter um acompanhamento médico ginecológico, tá? Tem um outro método medicamentoso também com hormônio, que é o adesivo. Essa fita adesiva também tem uma concentração diferente de hormônios e pode ser colocada em qualquer parte do corpo, como por exemplo, o braço, a região pélvica, as costas, as nádegas, dependendo da região que você vai colocar. Pode ser de 15 dias o adesivo, de 1 mês e assim por diante. O método da injeção, que você também tem uma concentração hormonal grande, que pode variar de 1 mês a 3 meses, dependendo da dosagem, que é você aplicar uma vez só. Lembrando que aqui você está colocando uma descarga hormonal muito grande e aqui você está liberando esse hormônio aos poucos no organismo. E a pílula do dia seguinte, o nome já diz, é após uma relação sexual. Essa pílula só vai ter sua eficácia até 72 horas depois do ato, tá? Se você tomar essa pílula depois de 72 horas, já não tem tanta eficácia. Conforme as horas vão passando depois do ato sexual, essa taxa, esse percentual de eficácia da medicação vai reduzindo. Lembrando que tem algumas medicações que são de uma via, né, só tem um comprimido, e tem outras que são 2. Dependendo da medicação, olha a bula direitinho, porque depois, para tomar a segunda, é de 12 e tem uns até 24 horas depois, para você tomar a segunda dose certinha. Lembrando que tem que tomar certinha por causa do pico hormonal, ok? Bem, o nosso último método, que é o método definitivo, que no caso das mulheres é ligamento tubário, né, que você faz um corte, né, uma ruptura na região da trompa de Falópio, onde você bloqueia o encontro do óvulo com o espermatozoide, evitando que ocorra a fecundação na tuba uterina, tá? Antigamente era dado nó, por isso que tem alguns casos que revertia a cirurgia, a mulher acabava engravidando. Hoje não, hoje é só procedimento cirúrgico com corte, tá? E tem a vasectomia no caso dos homens. A vasectomia, você tem aqui na região dos testículos, né? No saco escrotal, você tem o testículo e tem um canal que é chamado de canal deferente. Esse canal deferente encaminha os espermatozoides que estão no testículo até essa vesícula, que é chamada de vesícula seminal, e depois encaminha, né, esse líquido seminal junto com os espermatozoides para fora no processo de ejaculação. O que acontece com a vasectomia? Corta-se esse canal deferente e aí você não tem um transporte desses espermatozoides até a vesícula seminal. Então, o rapaz continua produzindo espermatozoide, continua produzindo testosterona, só que não é encaminhado na ejaculação. A ejaculação do rapaz só elimina substância seminal. Bem, pode reverter o quadro, ele pode fazer um ligamento de novo para voltar a ser fértil até 10 anos depois da cirurgia. Depois disso, o caimento da produção de espermatozoide e de testosterona vai diminuindo no homem, tá? Então, ainda é reversível. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica, né, um lembrete para vocês se prevenirem. Vocês podem se prevenir da maneira que vocês acharem mais viável. Tem pessoas que têm problemas com a medicação, pílulas, né, anticoncepcionais. Tem pessoas que têm problemas com alergias com determinadas camisinhas. Enfim, previnam-se da melhor maneira que vocês acharem. Ok? Então é isso, agradeço o encontro que vocês tiveram comigo, eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar um like na aula de hoje, se inscrevam e assistam às próximas aulas, ok? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!